Abertura do Fórum Regiões nesta segunda parte, segunda-feira, início de semana, portanto, no dia habitual para as conversas sobre desporto. Em estúdio tenho o comentador habitual também da Regiões TV, Cancela Moura. Muito boa tarde. Boa tarde. E também Fernando Malheiro, presidente da Associação de Ténis de Mesa do Porto, a quem agradeço a sua presença neste Fórum Regiões. Seja bem-vindo. Obrigado. Cancela Moura, comecemos. Há muita coisa para falar neste programa. Vamos começar pelo campeonato da Primeira Liga, com as vitórias dos três grandes, escassas, todas elas, à tangente. O Sporting venceu o Nacional por 1-0, o Fogo Porto foi a Aveiro triunfar por 2-1 sobre o Beira-Mar. O Benfica venceu por 1-0 no Marítimo, 9 dias depois de ter sido eliminado da Taça de Portugal por esse mesmo Marítimo. Mas aqui, ao que me parece, as exibições dos três grandes foram algo cinzentas. Valeu a vitória para os três. É verdade, julgo que os três grandes cumpriram a sua obrigação, que foi, no fundo, ganhar. Mas qualquer dos três, na minha opinião, não convenceu ou tem vindo o Futebol Clube do Porto a confirmar um momento menos bom em termos exibicionais. Mais uma vez, penso que se assistiu de facto a um Futebol Clube do Porto, desta vez um bocadinho mais dominador, é verdade, mas sobressaíram duas peças fundamentais, que quando estão bem o Futebol Clube do Porto tem um rendimento superior, que foi o James Rodrigues e o Hulk. Aliás, o Hulk, com um gol e com uma assistência, permitiu efetivamente disfarçar este período menos bom que o Futebol Clube do Porto vive. Perante uma equipa, Cancela Moura, demasiado... Aliás, o Elton foi um mero espectador e, de facto, a única coisa que até presumo que tem um bocadinho a ver com ele foi uma saída em falso do guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que deu o golo ao Beira-Mar. E, portanto, julgo que até não... Pelo contrário, não é? O próprio guarda-redes do Beira-Mar, o Rui Rego, é que teve trabalho que chegasse e bastasse para um jogo daquela natureza. Portanto, o Beira-Mar, que às vezes até costuma ser bastante incómodo para o Futebol Clube do Porto, desta vez é um adversário perfeitamente ao alcance. Fez-me lembrar este jogo, aquele que por acaso até foi realizado no mesmo estádio, com o Feirense, onde o Futebol Clube do Porto, fruto da sua apatia em termos daquilo que pôs de futebol em campo, efetivamente empatou. Neste caso, julgo que valeu um bocadinho estas individualidades que o Futebol Clube do Porto tem, e neste caso conseguiram aquilo que era o objetivo, que era ganhar. Uhum. Portanto, o Futebol do Porto fez o seu papel, ganhou em Aveiro. Falava aí no empate frente ao Feirense, mas ainda assim parece-me que a equipa de Santa Maria da Feira foi um pouco mais ofensiva até do que este Beira-Mar. É verdade, mesmo aí foi uma equipa muito mais perigosa, muito mais acutilante do que o próprio Beira-Mar. O Beira-Mar, como digo, foi uma equipa perfeitamente ao alcance, sobretudo inofensiva. Foi uma equipa que defendeu bastante, que jogou muito no meio campo e que dificilmente fez uma jogada com princípio, meio e fim para conseguir concluir com uma finalização, um golo, ou tirando aquela exceção que foi efetivamente aquele centro, efetivamente bem medido, bem tirado, mas que efetivamente teve um contributo bastante grande, com o Elton a ficar a meio caminho para poder agarrar a bola. E não será por acaso que é, nesta altura, a melhor defesa ainda do campeonato, o Beira-Mar? Pois, mas depois também tem esta pecha, de facto, defendem bastante, põem quase, como se diz na gíria, um autocarro à frente da baliza, mas depois também não constroem futebol suficiente para poderem alcançar melhores resultados. Penso que, apesar de tudo, com a nova administração, com os novos desafios que se colocam, que o Beira-Mar pode ou não vir a consolidar-se, pelo menos com um clube de Primeira Liga, e pode eventualmente acontecer ao Beira-Mar aquilo que aconteceu com outros investidores estrangeiros, por exemplo, na Liga Inglesa, embora também já ouvi que esta administração diz que os resultados têm que se fazer por si próprios e que não poderá estar sempre a injetar liquidez para poder resolver os problemas financeiros do Beira-Mar, que, como se sabe, também são críticos. Também no sábado jogou-se em Alvalade o Sporting Nacional, vitória dos Leões por 1-0, do mais ou menos previsível Onyewu, central norte-americano, que tem-se destacado nos últimos jogos, tem jogado a titular, e agora a dar a vitória ao Sporting. Pareceu-lhe um Sporting um pouco uns furos abaixo daquilo que tem apresentado? É verdade, mas pode ter estado uns furos abaixo, mas penso que para já cumpriu de facto com a obrigação, como disse, de ganhar. Julgo que jogou mais futebol, está uma equipa mais consolidada. O próprio marcador do golo,
O Oniayu é neste momento um central que começa a ganhar algum terreno para poder ser um titular. Porque Ele já diz que está no melhor momento da carreira? Pois acredito, mas o problema é que o Domingos ainda não tinha encontrado uma dupla de centrais, como acho que não encontrou, mas julgo que agora começa a estabilizar a equipa e o coletivo em si é uma equipa mais empenhada, mais rápida, cria mais oportunidades de gol. Por exemplo, quer o Bolswinkel, quer o Capel na linha da frente são jogadores de facto fora de série e depois mesmo no meio campo julgo que começa a construir-se, mesmo com o Sekars, começa a construir-se de facto uma equipa com mais estabilidade em termos de fio de jogo. A ausência de Rinaldo começa a ser esbatida também? A equipa está a aprender a jogar sem Rinaldo? Eu penso que não, porque o Rinaldo é um jogador muito combativo. Qualquer dos três grandes em Portugal penso que gostaria de ter um jogador daquela natureza. A impetuosidade do jogador muitas vezes é contraproducente, porque é muito amarelado nos próprios jogos pelo empenho que coloca no jogo, mas julgo que, independentemente disso, pode ser um bom reforço nas próximas jornadas para o próprio Sporting. Penso que o facto de ter sido só por um golo a vitória demonstra a dificuldade. Penso que o Sporting teve. Julgo que o Nacional recuperou um pouco, portanto, a imagem que teve nas épocas anteriores. O Rondon foi uma excelente peça no ataque e desperdiçou 2 ou 3 oportunidades claras. Julgo que o Sporting, num outro momento, acabou por assustar-se, mas, no fundo, foi jogar em contragolpe que o Nacional fez e fruto, às vezes, de alguma pressão sobre o adversário, mas que não conseguiu os objetivos. E, portanto, eu penso que o Sporting conseguiu um resultado natural. Não diria que peca por escasso, penso que foi justo, mas justifica-se também esta diferença mínima. Este domingo o Benfica venceu na Madeira o Marítimo por 1-0 com golo de Cardoso, que em 4 dias e de mal amado pelos adeptos passou, digo eu, querido pelos adeptos, pelo menos resolveu 2 partidas, ambas por 1-0, frente ao Telul Galati para a Liga dos Campeões e ontem na Madeira frente ao Marítimo, uma vitória conseguida já nos últimos minutos. Sabe que nestas questões do futebol, até fruto das paixões que idolatram alguns jogadores, e nós, como muito à imagem da América Latina, muitas vezes, e o Cardoso também, passa-se de besta a bestial. Passa-se de bestial a besta, ou também, no sentido inverso, com relativa facilidade. O Cardoso é um jogador muito pouco móvel, muito fixo na área e, portanto, quando está no sítio certo, normalmente acaba, e por isso é que é um dos melhores marcadores do Benfica e do Campeonato Nacional. Mas é um jogador com características que não se vêem muito por essa Europa fora. Eu pessoalmente acho que é um jogador, como disse, muito fixo, muito pouco combativo, desiste com facilidade dos lances. E nós diríamos, se não houvesse fora de jogo, que era daqueles jogadores, quando nós jogávamos na escola, que ficaria sempre na frente à espera que lhe passassem a bola para ele, com facilidade, fazer um golo. Mas ele tem os predicados, efetivamente, de ter algumas qualidades que não se vêem em muitos jogadores, que é, pelo menos, o sentido da oportunidade, tem um bom remate, um fácil remate, apesar de ser mais com o pé esquerdo do que propriamente com o direito. E, por exemplo, não tem um jogo de aéreo tão desenvolvido como a estatura que tem, que lhe daria uma mais-valia. E penso que também já será tarde para ele aprender muito mais que aquilo que sabe. Mas, de qualquer maneira, julgo que o Benfica foi muito feliz neste jogo. Foi um jogo muito... O Marítimo demonstrou que está em alta. Foi um jogo muito igual ao da Taça de Portugal. Eu diria que o Benfica, desta vez, jogou com a equipa principal e nem haveria desculpas para, eventualmente, ver alguns desequilíbrios. Jogou portanto, metade do jogo contra 10, com mais um contra 10 jogadores, o que denota também o espírito combativo que tem este Marítimo. Portanto, está uma equipa muito bem estruturada. Eu penso que Pedro Martins, que foi muito feliz da época passada para esta, conseguir manter a espinha dorsal da equipa com um outro reforço e, portanto, tem um coletivo muito forte. Mas, na minha opinião, isto não justifica, efetivamente, estas dificuldades para o Benfica. O Benfica, o Porto, em 15 dias, ficou fora de 2 competições. O Benfica, também, no mesmo período, poderia ter já ficado com ligeiro atraso relativamente ao primeiro lugar da classificação e foi eliminado da Taça de Portugal por este Marítimo. Com mérito, é certo, mas eu penso que aqui o treinador do Benfica, mais uma vez, eu já tive a oportunidade de o dizer, penso que justificaria mais a gestão de plantel
com o último jogo da Liga dos Campeões, da fase de grupos, do que propriamente naquele jogo com o Marítimo. Porque eu penso que ficou demonstrado... Seria mais decisivo esse da Taça de Portugal. E ficou demonstrado que o Benfica, mesmo com a melhor equipa, teve pela frente um adversário de respeito que, de facto, está a provar, em termos de campeonato nacional, porque é que está no quarto lugar. E, portanto, no próximo fim de semana viaja ao Estádio do Dragão. E será um jogo, certamente... um jogo equilibrado, onde o Marítimo, com certeza, vai demonstrar a boa época que está a realizar. Castelo Moura, no topo da classificação não houve alterações. Flóculo Porto e Benfica mantêm-se a par e passo ali colados com 30 pontos. Sporting a 4 pontos ainda. No fundo da tabela, há duas notas que eu queria realçar. Primeiro, o Paços de Ferreira, que continua como lanterna vermelha, embora a estreia de Calisto tenha sido frente ao Braga, portanto, desde aí o grau de dificuldade elevado. E também a vitória do Rio Ave, que já não vencia há algum tempo, venceu o Gil Vicente por 2-0 e descolou ali um bocadinho dos últimos lugares. O Rio Ave, efetivamente, esta vitória penso que pode ser muito moralizadora, mas também já está visto que este ano a luta pela despromoção vai ser muito, muito acesa e poderá, inclusivamente, levar a que aquele que está classificado neste momento no 6º lugar e aquele que está classificado em último lugar, que é o Paços de Ferreira, poderão qualquer deles ainda ter muito que lutar, muito que fazer. É uma diferença apenas de 6 pontos entre o 6º classificado e o último. Era isso que eu iria referenciar. Neste momento há 6 pontos entre o 6º classificado e o 16º, o que denota um grande equilíbrio, sobretudo nestes 2/3 da tabela classificativa. Infelizmente isto é para o bom e para o mau. Aqui penso que o Rio Ave, de facto, ultrapassou o Nacional, que teve uma derrota mais ou menos compreensível, mas, por exemplo, Paços de Ferreira está em último lugar e eu confesso que, face à produção de jogo e ao coletivo que Paços de Ferreira tem, e aliás este resultado deste fim de semana de 5-2 com o Braga, para mim é perfeitamente enganador. Eu tive a oportunidade de ver parte substancial do jogo, houve um equilíbrio bastante grande, aquele reforço que é uma cedência do Benfica, o Melgarejo, é um jogador excepcional. Com um grande golo e, portanto, fez um grande golo em Braga. Eu lembro que o resultado ao intervalo podia ter sido 2-2. O Braga, de facto, chegou com alguma facilidade ao 2-0, mas quase no intervalo estava a ganhar por 2-1, mas o empate até se teria justificado. E aquele desequilíbrio, na minha modesta opinião, tem que ver com algumas substituições que, entretanto, foram operadas, e 2 de uma assentada, do Leonardo Jardim, que esteve muito bem, esteve muito feliz. Mesmo a entrada do próprio Nuno Gomes numa fase ainda intermédia do jogo, ainda faltavam 20 minutos, juntamente com a saída do Álvaro Barbosa, penso que conseguiram os seus efeitos. Isto para dizer que o próprio Paços de Ferreira acabou por até explanar um jogo agradável, com alguma produção de jogo interessante, mas do ponto de vista ofensivo, mas penso que pode não ter sido suficiente, e também julgo que foi um resultado cujos números estão demasiado desequilibrados e que não correspondem àquilo que se passou dentro de campo. Castelo Moura, já vamos falar da Liga de Honra daqui a pouco, também do grande equilíbrio existente na segunda Liga Profissional Portuguesa. Para já queria ouvir a sua opinião, em 3 minutos, 4 se possível, em relação às competições europeias. Foi uma semana da Liga dos Campeões, o Flóculo Porto empatou em casa com o Zenit e teve consequente eliminação da Liga dos Campeões, vai jogar a Liga Europa, título que detém na época passada. O Benfica cumpriu a obrigação, venceu os romenos do Hotelul Galati por 1-0, confirmou também o primeiro lugar do grupo. É uma vantagem importante para o Benfica ser primeiro e não apanhar equipas como o Real Madrid ou o Barcelona? Não, eu penso que, começando pelo Benfica, eu julgo que foi muito bom acabar em primeiro lugar. Aliás, não era previsível que este desfecho que houve de serem qualificados o Benfica e o Basileia e, portanto, ser eliminado o Manchester United. É a grande desilusão da Liga dos Campeões, diria eu. Admito que sim, mas eu julgo que também o próprio Manchester United trabalhou, entre aspas, bastante para isso, porque em muitas situações penso que negligenciou os próprios adversários. Eu julgo que neste último jogo que o próprio Ferguson pôs em campo jogadores que não estou a pôr em causa a sua real valia, mas poderia ter posto a melhor equipa no sentido de poder precaver-se para qualquer eventualidade, como veio a acontecer. Para o Benfica é muito importante, porque o Benfica de facto é cabeça de série. Numa primeira fase vai evitar clubes como o Barcelona, como o Real Madrid. Poderá, por exemplo, aparecer o Leão, o AC Milan, mas que penso que neste momento, mesmo estas equipas que num passado recente foram
foram equipas muito importantes na disputa deste troféu, estarão mais ao alcance do Benfica e poderão permitir que o Benfica possa avançar na prova. Não estou tão de acordo com o Jorge Jesus de que já está a sonhar com a final, etc., porque eu acho que o Benfica e o futebol português, e os sucessos que faz do ponto de vista internacional, são, portanto, resultados muito sofridos e que têm que ver com uma capacidade de sofrimento muito maior e de desgaste muito maior que qualquer outra equipa europeia, pelos números do próprio plantel. Aquilo que nós às vezes definimos como diferenças entre o meio da tabela, entre um Guimarães ou até um outro clube, um Olhanense, para o Benfica ou para o Futebol do Porto, para os três grandes, devemos fazê-lo também no plano europeu. As diferenças de orçamento são abismais e, portanto, grande parte dos nossos jogadores de seleção não jogam em Portugal por alguma razão. O dinheiro fala mais alto também. Exatamente, e, portanto, esta indústria de futebol acaba por reduzir as equipas, mesmo as grandes em Portugal, para um nível muito reduzido. Nós conseguimos, muitas vezes, ultrapassar estas dificuldades, estes desequilíbrios, através, obviamente, de uma capacidade de nos transcendermos nestas competições. Foi assim que o Futebol Clube do Porto e, eventualmente, será agora com o Benfica na Liga dos Campeões e penso que o Benfica terá que pensar passo a passo. E o facto de ter evitado os melhores nesta primeira fase pode ser muito importante para o Benfica no futuro. Referiu o Futebol Clube do Porto. Acha que os Dragões sofreram do mesmo mal que há pouco apontava o Manchester? Ou seja, não abordou os jogos com a intensidade que deveria, nomeadamente com o duplo confronto com os cipriotas do Apoel? Eu já disse aqui, quer dizer, o Futebol Clube Porto fez 2 empates em casa com o Apoel e com o Zenit. Não terá sido agora o empate com o Zenit? E perdeu com o Zenit e perdeu com o Apoel fora. E eu penso que a grande pecha do Futebol Clube Porto está, de facto, com o Apoel. O Apoel é que era uma equipa, era a mais acessível e que, curiosamente, acabou em primeiro do grupo. E, portanto, isto para também fazer relevar, muitas vezes, estas incidências imprevisíveis que o futebol tem. E, portanto, é preciso provar em campo que uma equipa que é melhor que a outra. E acho que o Futebol Clube Porto, penso que está a fazer uma época bastante irregular e acabou por apanhar esses jogos provavelmente no pior período. Eu também já disse aqui que nenhuma equipa consegue durante uma época inteira estar ao seu melhor nível. Aliás, está a acontecer agora com o Benfica, estes pequenos picos, penso eu, de alguma irregularidade que é demonstrativa destes resultados menos conseguidos e estas exibições menos conseguidas. Com o Futebol Clube Porto até pode ser que isto seja um tónico, este período pior. O Futebol Clube Porto continua em primeiro lugar no campeonato e, uma vez que é detentor do título da Liga Europa, poderá, eventualmente, ter confrontos mais acessíveis para poder alcançar, quem sabe, um êxito a esse nível. E ganhar outra motivação também. Mas aqui também queria dizer que, ao contrário do que tem sucedido nas 2 ou 3 últimas edições da Liga Europa, vai ter pela frente, com certeza, o Manchester City, o Manchester United, e equipas com algum peso, equipas da Liga dos Campeões, que poderão tornar esta prova muito mais difícil, muito mais competitiva do que aquilo que aconteceu, como disse, nas 2 ou 3 últimas épocas. Cancela Moura, viremos a página para a Liga de Honra, que está muito competitiva. Antes de falarmos também das eleições para a Federação Portuguesa de Futebol e também depois, antes de irmos ao ténis de mesa, o Atlético venceu, continua na frente, aliás, empatou como na Fiel, mas ainda assim continua na frente com mais um ponto que o Moreirense, que venceu o Belenenses por 3-2, uma dupla de equipas que continua seguida de perto pelo Estoril. Portanto, em zona de subida estão o Atlético e o Moreirense, mas Estoril, Santa Clara, Oliveirense estão ali muito próximas também. É verdade, aliás, isto continua, como nós temos vindo a dizer desde o princípio da época. O Atlético houve aqui uma altura que teve 4, 5, 6 pontos, mas continua a ser uma equipa bastante regular. Eu quero dizer que só o Atlético e o Estoril Praia que têm 2 derrotas, e portanto isto denota que a grande competitividade que existe. Penso que o Atlético está a ser premiado por uma época bastante boa em termos de regularidade. Este empate em casa é perfeitamente normal. Isto era um jogo quase de tripla, porque também era com o Penafiel, e o Penafiel, apesar de estar neste momento em 7º lugar, continua apostado com certeza em alcançar os lugares cimeiros e poder subir de divisão. E tem havido sempre jogos para todos os gostos. Este fim de semana, por exemplo, o Leixões, que tinha feito um desempenho
brilhante nas últimas jornadas, perdeu também, dizemos nós surpreendentemente, porque o Trofense estava... Estreou o novo técnico, João Eusébio. Sim, e que estava no último lugar, e que agora sobe 3 ou 4 posições, ou 5, e portanto significa que esta competitividade está em todos os lugares da tabela. Ainda assim, a grande surpresa terá sido a derrota do Santa Clara em casa perante o União da Madeira, que estava ali era mesmo o Lanterna Vermelha. Acredito, mas o próprio União da Madeira também não tem posto nesta liga... Tem estado abaixo das suas capacidades. Tem abaixo das suas capacidades e até prometeu bastante no início desta competição. Portanto, admito que, até sendo um derby Inter-Ilhas, não é? Porque o União da Madeira foi... Derby interessante. Porque acho que há sempre algum interesse nestas rivalidades e traz algum condimento maior a estas coisas, acabou por ser também um desfecho que eu não diria previsível, mas que se deve aceitar. Aliás, eu já disse que uma equipa que aqui consiga fazer uma vitória fora e depois aproveite o fator casa, normalmente sobe logo 4 ou 5 posições. O equilíbrio é grande. É verdade, por exemplo, o Estoril Praia no próximo fim de semana temos um jogo muito bom, que o Estoril Praia, que está em terceiro lugar, vai receber o Moreirense e, portanto, vai ser com certeza, também de tripla, com certeza, um jogo que o próprio Atlético, se as coisas corressem na normalidade, poderia ganhar, mas também é um jogo muito difícil, vai ao Desportivo das Aves, o que significa que quase todas as semanas temos 3 ou 4 jogos que podem definir ou ajudar a definir pelo menos mais o topo da classificação. Mas aqui vai ser sempre difícil, porque de facto... Será até ao fim. Exatamente, vai ser como nos anos anteriores. Cancelo Amor, este foi um fim de semana de eleições da Federação Portuguesa de Futebol. Fernando Gomes foi eleito presidente da Federação Portuguesa de Futebol, teve 46 votos contra 36 de Carlos Marta. Também uma vitória, Cancelo Moura. Fernando Gomes prometeu muito na campanha eleitoral. Em termos práticos, em termos concretos, o que é que vai mudar no futebol português? Pelo menos a nível de todo o edifício organizativo. Estas eleições já são o início de um novo ciclo, qualquer que fosse o resultado. Eu julgo que até o resultado é um resultado esperado, porque já se anunciava ou pré-anunciava, portanto, esta vitória do Dr. Fernando Gomes. Quando digo que será o início de um novo ciclo, é momento, provavelmente, até para festejar, para um certo regozijo para os agentes esportivos. A nova lei para as federações esportivas, o novo regime das federações desportivas, foi decalcado com base no futebol. E salvo 2 ou 3 exceções, que agora também não importará aqui chamar à colação, a única modalidade das mais importantes que estava fora da lei, por não cumprir com o novo regime jurídico, era exatamente o futebol. Provavelmente, sim, é um grande contrassenso e depois tem a ver com a classificação das modalidades coletivas e individuais. E hoje temos aqui uma pessoa, o professor Fernando Malheiro saberá isso melhor do que eu, estará até muito por dentro sobre a experiência que tem sobre a aplicação prática do novo regime jurídico, saberá muito melhor do que eu aquilo que estou a dizer. Mas julgo que os factos anómalos, os resultados desportivos e tudo o que se passou na Federação, todas as polémicas, ajudaram a definir e a adotar definitivamente o novo regime jurídico. Quer com a revisão dos estatutos, que foi muito polémica, com esta perda de influência de 55% para 35% das associações regionais, quer depois com este método de eleição que é definido pelo próprio novo regime, que é, à exceção da direção, todos os outros órgãos são eleitos por método D'Hondt. O que causou grande confusão na sede da Federação. É exatamente esse tipo de situação. Eu acho que o futebol está pouco habituado a regras tão democráticas. Eu vou dizer isto com franqueza. Eu fui dirigente de futebol e confesso que me surpreende determinado tipo de declarações. Não me parece que seja um bom serviço ao futebol e ao desporto em geral dizer-se que a introdução de regras que vão democratizar o funcionamento interno de órgãos que se querem imparciais, que possam vir a atrapalhar ou que possam vir a fracionar as decisões dos próprios órgãos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Agora, resolveu-se, penso eu, de forma mais ou menos cordata, a questão da arbitragem. Há uma secção profissional, uma não profissional e também uma comissão de classificação. Todos eles foram eleitos repartindo os lugares entre as duas listas.
Como o resultado foi escasso, o método então determinou que uma lista só tivesse mais um elemento que a outra. Portanto, imaginem 7, 4 serão de uma lista, 3 serão de outra. Na minha opinião, até por deformação profissional, eu diria que ambas as listas, estando presentes no mesmo órgão, fiscalizam-se mutuamente, terão que estar obrigadas reciprocamente a trabalhar para um objetivo comum e, de certeza, que ao contrário do que é afirmado, alcançarão com certeza decisões mais assertivas. Esta é a minha opinião. Portanto, eu não vejo, muito sinceramente, e julgo que aqui também há uma nota que eu gostaria de dar. O Carlos Marta é um autarca reconhecido de um município do interior. Foi uma candidatura surpreendente, porque apareceu depois de todas as outras opções. E foi até ao fim. E eu diria que, de um lado, se teve uma candidatura de notáveis e, do outro lado, uma candidatura de pessoas ligadas ao desporto que não são menos de louvar e que não terão menos qualidades para o desempenho de funções. Levou a candidatura até ao fim, defendeu o seu programa de ação e teve uma declaração do ponto de vista pós-eleitoral de que é preciso apoiar a direção que foi, na minha opinião, muito, muito exemplo daquilo que o futebol e o desporto em geral devia viver, que é saudar os vencedores e disponibilizar-se para colaborar no sentido de que todos em conjunto pudessem trabalhar em comum para um objetivo que seria o futebol. E eu acho que isto não é, como digo, estranho face às novas regras que aí existem. Aliás, só desta forma é que, eventualmente, nós poderemos ter uma estrutura do futebol, uma seleção e tudo o que depende da federação a ser melhorado. E eu confio que, de facto, a grande experiência de gestão que tem o Dr. Fernando Gomes, até juntamente com muitos dos elementos que foram eleitos nas suas listas, nomeadamente o Humberto Coelho, João Vieira Pinto, podem vir a ser elementos muito importantes, porque são pessoas com bastante experiência nos seus variados setores, para poder dar uma imagem ainda melhor da Federação, a nível mesmo nacional e internacional. Viremos a agulha para o ténis de mesa. Em estúdio tenho o Fernando Malheiro, diretor técnico da Associação Ténis de Mesa de Porto. Bem-vindo mais uma vez. O desportivismo é também algo que não falta no ténis de mesa. Podemos dizer que é uma das marcas características da atividade, não é? Estes problemas da arbitragem, por exemplo, são perfeitamente pacíficos. E mesmo entre atletas. E entre atletas há um elevado fair play. E, inclusive, relativamente à questão do doping, por exemplo, que muitos desportos têm este problema, no ténis de mesa não há praticamente casos de doping. Portanto, existe um grande fair play que é cultivado pelos atletas, pelos treinadores, mas também pelos dirigentes, e há uma atividade que tem vindo a ser desenvolvida nos últimos anos, assente nestas características, podemos dizer assim. Em relação à Associação de Ténis de Mesa do Porto, alberga quantos clubes nesta altura? Neste momento, a Associação de Ténis de Mesa do Porto tem 30 clubes federados, o que não é um número, é uma das áreas que nós consideramos menos fortes, a área da quantidade. Nós consideramos que o ténis de mesa português e o ténis de mesa da Associação de Ténis de Mesa do Porto têm uma elevada qualidade. Isto tivemos como referência os resultados, o número de atletas internacionais e os resultados de nível internacional. E de resto, se me permite, Fernando Malheiro, há no top 60 do mundo 3 portugueses. Exatamente. O que diz bem da evolução que tem tido esta modalidade. E no último Campeonato da Europa ficamos em terceiro lugar, medalha de bronze, e neste momento no ranking mundial somos o 10º país, o que é um feito significativo para o desporto em Portugal, mas também para aquelas que são as características do ténis de mesa, aquilo que é a forma que nós temos, quer de subsidiação, nomeadamente a nível dos contratos de programa, e depois a nossa capacidade ou incapacidade, que também é generalizada aos desportos amadores, para conseguirmos outras formas de financiamento. Dizia-me que a Associação de Ténis de Mesa do Porto alberga 30 clubes divididos por 3 divisões. Exatamente. Temos clubes na primeira divisão nacional, 2 deles têm disputado o título nacional, também em consequência daquilo que tem sido o trabalho que tem sido desenvolvido no Porto, e depois temos alguns clubes na segunda divisão nacional, e depois na terceira, e depois ainda temos as divisões regionais, a primeira e a segunda regional. É assim que estamos distribuídos. Em concreto, a Associação de Ténis de Mesa do Porto tem o seu centro de alto rendimento instalado em Vila Nova de Gaia, desde 1999, mais especificamente nos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia. Tem sido frutuosa esta parceria
com uma cidade vizinha? Como lhe dizia no início, se quisermos fazer uma avaliação daquilo que tem sido o trabalho da Associação de Ténis de Mesa do Porto, nos últimos anos, na última década, ou nas últimas 2 décadas, a área da qualidade é de facto uma referência a nível nacional e até para qualquer desporto, não é só para o ténis de mesa, porque foi feito um trabalho que teve de facto bons resultados. Atletas internacionais de elevado nível e resultados também internacionais consubstanciados em medalhas europeias, uma sucessão que tem acontecido. E enquanto falamos, Fernando Malheiro, podemos ver o site da Associação de Ténis de Mesa do Porto, também para ir também pintando e ilustrando a nossa conversa. Bem. E, de facto, esta é uma área que tem funcionado bastante bem. Nós conseguimos aqui um conjunto de sinergias importantes com a Federação e com uma autarquia, no caso concreto, a autarquia de Gaia, na altura era vereador, precisamente o coordenador aqui, o comentador do programa, o Dr. Cancela. Foi a vossa primeira escolha, a cidade de Vila Nova de Gaia? Foi a nossa primeira escolha por razões positivas e podemos dizer negativas. Negativas não no sentido da conotação negativa, mas porque a Associação tem a sua sede no Porto, mas curiosamente eu comecei a ser diretor técnico desta associação em 97 e quando fizemos um primeiro levantamento e se calhar um segundo levantamento verificámos que o concelho que mais clubes tinha federados na Associação de Ténis de Mesa do Porto era o Concelho de Vila Nova de Gaia. E curiosamente, mas depois medíamos outras coisas, que eram os resultados, e era o que tinha piores resultados. Tinha muito maus resultados, estavam nas últimas divisões. E na altura o desafio que se colocou foi este. Colocou-se o que é que podíamos fazer em Gaia para inverter um pouco isto. Uma vez que tinha o maior número de clubes, também podíamos dar alguma qualidade, porque víamos muito entusiasmo, víamos até inclusive muitas vezes atletas muito talentosos, mas que depois, se não há conhecimento para os desenvolver, as coisas ficam muito difíceis. E portanto, a nossa proposta, quando nos dirigimos à autarquia, foi com este sentido, no sentido de ver o que é que podíamos fazer, e por isso é que digo que houve aqui um conjunto, tem que haver um conjunto de boas vontades, tem que haver conhecimento da parte dos técnicos, tem que haver, o ténis de mesa é uma modalidade muito técnica, que exige muito conhecimento. Depois tinha que haver algumas condições materiais, porque infelizmente era uma altura em que havia muito poucos pavilhões disponíveis. Nós não tínhamos sequer um local para poder treinar diariamente, com muitas mesas, no caso eram com 10 mesas, foi-nos proporcionado um lugar. Foi pela primeira vez na história da Associação de Ténis de Mesa do Porto conseguimos juntar 10 mesas num local permanente, não é? E foi este desafio que a Câmara de Gaia aceitou, que foi muito importante para os atletas que iam integrar esse centro de treino e depois também, muito importante, a Federação, para poder ter, no caso concreto, por exemplo, um treinador profissional que pudesse receber aqueles miúdos durante o dia e tentar desenvolvê-los. Em termos financeiros, como é que vai vivendo a Associação de Ténis de Mesa do Porto? O contrato de programa da Federação impõe um financiamento para as associações de todo o país, portanto é assim que está organizado o desporto em Portugal. É claro que esse contrato de programa que chega à Federação já é um contrato de programa mitigado, digamos, financeiramente, cada vez mais. Às associações também chega ainda mais mitigado, digamos assim, mas a associação conseguiu também aqui ser das poucas que consegue um financiamento próprio. Conseguiu ser representante de uma marca, por exemplo, a marca concreta é a Donic, uma marca alemã, que comercializa material e esse material é praticamente colocado ao serviço dos atletas e dos clubes do Porto, para todos os seus lucros, e portanto é ali uma forma, por exemplo, de financiamento extra que a maioria dos... Terá de ser também por aí a abordagem dos clubes e associações para terem um pouco mais de fundos. De folga, exatamente. Para ter um pouco mais de folga. E isso fez, não digo que fez toda a diferença, porque depois também temos tido algum apoio perante projetos que são, na nossa opinião, sustentáveis e defensores, quer da qualidade do desporto, em concreto, não é do ténis mesa, é do desporto. Temos algumas parcerias com algumas autarquias que permitem, de certa maneira, fazer uma conjugação entre, porque este tipo de desportos, como é o ténis de mesa, é impossível viverem do profissionalismo. Tem que haver aqui uma mescla entre profissionalismo e voluntarismo, e amadores. E eu julgo que aí está o segredo, digamos, do êxito que a Associação de Ténis de Mesa do Porto conseguiu ao longo destes anos, relativamente a esta elevada qualidade que conseguiu. Que foi ter, por um lado, um grupo curto, mas de profissionais competentes, e depois ter um grupo de voluntários
muito dedicados e também muito conhecedores. Isto fez com que se conseguisse, de facto, nesta área concreta, que é da qualidade dos atletas, dos treinadores, da qualidade na realização dos eventos. Nós somos uma referência a nível nacional para o ténis de mesa português, mas não apenas para o ténis de mesa, até de uma forma que podia ser generalizada ao desporto em geral. E isto foi possível com este conjunto com estas características e este conjunto de boas vontades, digamos. E também com atletas que têm muita qualidade, estão entre os melhores do país. Prova disso é o próximo Open de Portugal dos Jovens, a 19ª edição, que vai ter lugar em Tavira, entre os dias 16 e 18 de dezembro. A Associação do Porto é mais representada com 10 atletas. A última década nós conseguimos fazer, e só para lhe dar uma ideia e aos telespectadores, o ténis de mesa no Porto era, de certa maneira, secundarizado para uma zona que era o desporto em geral, não era só o caso do ténis de mesa, que era Lisboa. Entretanto surgiu, com o advento de 25 de Abril, surgiu a Ilha da Madeira, foi uma explosão ao nível desportivo e, curiosamente, nas modalidades, estávamos agora aqui a falar do caso do Marítimo, do futebol, mas nas modalidades amadoras, eles investem muito mais dinheiro, têm muito mais dinheiro investido do que tinham a maioria das modalidades ao nível do continente. Isso permitiu-lhes uma explosão e nós ficamos em terceiro lugar, mas a uma distância enorme destas duas associações, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade. E a prova é que há equipas insulares nos campeonatos de basquetebol, handball e hockey patins. E no caso de ténis mesmo, houve uma altura que haviam praticamente as 10 equipas da primeira divisão, eram todas da Madeira, com exceção de uma de Lisboa e uma de Mirandela. Neste momento isto inverteu-se um pouco e nós conseguimos, de facto, ao nível do ténis de mesa, ser na última década, ao nível das classes jovens, depois os séniores é um caso diferente, e já também poderei explicar porquê. Ao nível das classes... Muito rapidamente, estamos quase no fim. Muito rapidamente, para terminar. Ao nível das classes jovens, foi possível inverter isto e, de facto, nos últimos 10 anos, o maior número de internacionais em dois momentos de referência, que é o Open de Portugal e os Campeonatos da Europa e do mundo. O Porto é a associação que tem tido sempre a maioria dos atletas. No caso dos séniores, isto não acontece tanto, e era só esta explicação, porque a maioria dos atletas, nós não estamos a conseguir ter clubes que depois consigam fixar os atletas séniores, por uma razão simples, porque já está a acontecer possibilidades de profissionalismo e os atletas, por exemplo, aqui o exemplo quando aqueles começaram em Gaia, da Escola Municipal de Gaia, um deles está em Espanha, um outro está em Lisboa, no Sporting Clube de Portugal, e outro está numa ilha do Pico, por exemplo, dos Açores, porque tem uma capacidade financeira muito grande que lhes permite o profissionalismo e nós aqui, com uma exceção de um ou dois clubes, ainda não temos clubes estruturados para poder depois dar consequência ao profissionalismo. Muito bem, Cancela Moura, 10 segundos apenas para sublinhar a sua ligação à existência do Centro de Treinos em Gaia. Fico regozismo com o facto de haver um centro de alto rendimento, que era uma realidade que projetamos há muitos anos. Os parabéns pelo ténis de mesa chegar a isso. Uma pequena homenagem ao Clube Desportivo do Marco, de onde vêm muitos destes atletas, de uma localidade muito difícil, que é de Santa Marinha. Não há mesmo tempo para mais. Peço desculpa. Agradeço a presença a ambos. Encontramos desde 8 dias. Cancela Moura, Fernando Malheiro, muito obrigado. Até à próxima. Obrigado a si também por nos preferir.